queria, mais uma vez, fazer aqui uso da tribuna e constatar algumas situações que eu entendo todos os brasileiros se perguntam nesses tempos, onde vivemos uma crise política, institucional e uma crise econômica, do que está acontecendo com o nosso país dividido. Eu respeito aqueles que há tempos mostram um descontentamento com o andamento do governo do meu próprio partido. Respeito as cobranças, mas o Brasil, a partir de algo que todos nós lamentamos, porque hoje foi mais um espetáculo bastante deprimente, o depoimento ao vivo na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, do presidente afastado do mandato e da Câmara, Eduardo Cunha. Realmente, são situações como essa que empurram o Brasil para uma situação vexatória. Não faço pré-julgamento de ninguém, mas é óbvio que isso mostra a falência de um modelo político que nós temos vivido nos últimos anos e décadas no Brasil. Não estou aqui para inocentar ninguém, nem culpar ninguém. O modelo faliu. É como se estivéssemos vivendo o fim da nova república, ou levando a nova república para um reencontro com a velha república. Também pode ser assim, entendido. O certo é que o Brasil agora está aplicando uma lei, caro senador Cristóvão, caros senadores aqui presentes, senador Dário, que é uma lei de 1950, a lei 1079, a lei do impeachment. Alguns dizem, não, a Constituição está sendo cumprida. Nós, por outro lado, denunciamos que, ao contrário, um poderoso senhor que chegou à presidência da Câmara, que reuniu a mais forte bancada já vista na Câmara dos Deputados, resolveu enfrentar o Brasil, o governo, e pôs o seu plano em execução. Cabe agora ao Senado, que por maioria simples, conforme prevê a Constituição, afastou a presidente Dilma, iniciar um processo de julgamento, e isso está estabelecido na lei e na Constituição, para que o Brasil tenha o desfecho desse impeachment falseado, no nosso ponto de vista, daqui a alguns meses. Só que o Brasil enfrenta uma crise econômica, o desemprego aumentando, o risco da inflação voltar e uma desconfiança generalizada em boa parte das importantes instituições. A aplicação dessa lei do impeachment, ela criou situações complicadas. Todo mundo fala mal dessa lei, erro nosso, falha nossa, de não termos mudado essa lei. Nós temos aqui em Brasília 2 presidentes da República. Como mesmo ele se denomina, o presidente Michel Temer, ele diz, eu sou um presidente interino, por força do processo de impeachment. E temos a presidente Dilma, que foi afastada temporariamente até que o julgamento do Senado possa acontecer, e a lei dá 180 dias para isso. É uma situação que nós nunca vivemos. Se quisermos agravar um pouco mais, na Câmara dos Deputados nós temos 2 presidentes também. E não é pouca coisa, porque afastada a presidenta Dilma, assumindo o presidente interino Michel Temer, o segundo na sucessão é o presidente da Câmara. Ou seja, o vice-presidente da República não é o Eduardo Cunha, que é presidente da Câmara, afastado. E o Valdir Maranhão, ele está sob júdice. Porque quando ele preside, os colegas ficam embaixo pedindo para ele deixar. Só que, se a Câmara dos Deputados resolver fazer uma eleição nova, ela vai ter que tirar 2 presidentes da Câmara. Olha que situação nós chegamos. E hoje foi o depoimento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ao vivo, na Globo News,
na TV Câmara, toda a imprensa nacional e internacional acompanhando aquela sessão. Realmente, o Brasil não merece isso tudo. E eu queria dizer, e aqui com toda a tranquilidade, se está previsto na Constituição que temos que ter um governo interino, e o próprio presidente Michel Temer se denomina assim, eu pergunto como é que a lei pode fazer algo assim. Primeiro, você afasta um presidente eleito por 54 milhões de brasileiros por uma maioria simples do plenário do Senado. Você afasta. Isso é uma ruptura muito violenta. Mas depois que você afasta, você põe um presidente interino. Mas esse presidente interino, ele não é tão interino porque ele pode desmontar a estrutura do Estado brasileiro. Estão extinguindo o ministério, estão criando outros, estão modificando a estrutura de funcionamento não só do governo, mas do Estado brasileiro. Eu acho que o Brasil precisa tirar muitas lições desse episódio que nós ainda estamos iniciando, porque é bom que se diga, se tem gente que está achando que a crise tem que parar logo, o processo de julgamento da presidente Dilma nem começou no Senado aí. Vai ser presidido pelo presidente do Supremo e pela comissão de senadoras e de senadores. Então, é realmente uma situação que eu não quero para o Brasil. Eu acho que quem tem amor, quem tem responsabilidade com esse país, não queria estar vivendo esse momento, mas é a realidade que temos. Senador Cristóvão, a situação é tão grave. Eu vou falar isso aqui fazendo um apelo ao presidente Michel Temer. Eu fiz dois. Eu fiz um que eu acho que Vossa Excelência concorda. E eu quero parabenizar o presidente Renan Calheiros por ele ter pessoalmente feito um apelo ao presidente Michel Temer, dizendo, olha, não extinga o Ministério da Cultura. Não faça isso. Isso não vai trazer economia e vai custar muito caro para a história da democracia, da vida nesse nosso país. É claro, educação é uma mão fundamental, que é a base de uma sociedade que queira ser civilizada. E a cultura é a expressão dessa sociedade civilizada. E não foi ouvido. A medida provisória está tramitando. Lá na Câmara já estão apresentando emendas para recriar. Eu tomara que o Senado, o plenário do Senado, que deliberou pelo afastamento da presidente eleita, e eu aqui não estou questionando os que votaram, eu discordei, divergi, mas vamos seguir democraticamente conversando. Temos espaço no julgamento. Até porque basta que 30 senadores se juntem, dos 81, e resolvam que vão fazer um reencontro do Brasil com a soberania das urnas, vão fazer um reencontro do Brasil com a institucionalidade prevista na nossa democracia, que sai o governo provisório e volta o outro governo. Claro que ninguém quer aqui chancelar dizendo basta isso, não. Tem muito descontentamento. A minha preocupação maior é como é que a gente pacifica o país, como é que a gente une as pessoas que estão descontentes, mas que estavam descontentes com o governo da presidenta Dilma, e muita gente veio para a rua para defender a democracia, mas acho que não vão para a rua para dizer, fica Temer. Com todo respeito, não encontrei esse movimento ainda. Mas eu espero que esse plenário do Senado possa, sinceramente, aprovar aqui uma emenda nessa medida provisória que mexe na estrutura do Estado brasileiro e traga de volta o Ministério da Cultura. É muito sério uma decisão dessa. Ele foi criado no governo Sarney, foi extinto no governo Collor, e depois, no final do governo Collor, ele mesmo, presidente Collor, aprovou a Lei Rouanet, quer dizer, gestou ali a Lei Rouanet, e o presidente Itamar Franco trouxe de volta, quando assumiu o Ministério da Cultura. Agora, um governo do PMDB, um governo provisório, põe fim ao Ministério da Cultura. Esse era um apelo que eu faria. O segundo é que ontem eu postei na minha página, esse movimento não pode seguir essa marcha da insensatez. Foi a demissão do Catalão. Parece pouca coisa. Uma pessoa querida, qualquer um que chegasse naquele Palácio do Planalto,
ficava qualquer um que olhe para os olhos de quem nos serve, porque tem muita gente que toma água geladinha, toma um café e não tem coragem de olhar para a pessoa que está servindo aquele café, aquela água. Eu tenho horror a isso. Tem gente que não olha nos olhos de quem limpa o chão para a gente passar e pisar. Lá tinha um catalão, com seus filhos, com sua dedicação, cativante, foi demitido. Por suspeita de pertencer ao PT, ele não é afiliado a partido nenhum. A imprensa, eu parabenizo a imprensa que está vigilante, botou com destaque. Mas isso é símbolo. Tem uma outra funcionária, ela não me autorizou, mas eu conheço de muito tempo, a Mazé. Ela, salvo engano, ela foi candidata pelo PFL no Acre, na década de 80. No Acre. Ou seja, PFL, estou falando que ela sempre foi, desde o governo Fernando Henrique, trabalhou lá 8 anos, já trabalhava antes, acho que ela começou no governo Sarney, uma pessoa respeitada, funcionária, dedicada, nunca me pediu para falar nada aqui. Trabalhou desde o governo Sarney até anteontem no governo da presidente Dilma. Sabe o que aconteceu com ela? Foi demitida. Não pode. Olha, um governo assim, não estou fazendo juízo antecipado, porque eu acho que todos nós temos que ter ponderação numa hora dessa que o país atravessa. Mas um governo assim não veio para pacificar o país. Não veio para fazer com que a gente possa ter um ambiente melhor para conversarmos uns com os outros. Agora, a última coisa, senador Cristóvão, antes de passar para Vossa Excelência. Eu acabei, isso é muito importante, e eu acho que aí eu peço a atenção de quem me acompanha na Rádio e TV Senado, eu vou pôr nas redes sociais daqui a pouco, eu peço a todos que trabalham na imprensa para ouçam o que eu estou falando. Eu estive nessa última semana 2 vezes no Palácio da Alvorada, acabei de vir de lá, estava conversando com a presidente Dilma. O presidente Renan estava junto, eu e ele, conversando. O presidente Renan tem um papel institucional que tem que ser respeitado, ele é o presidente do Senado, do Congresso. E ele se reúne com Michel Temer, ele é do PMDB, isso ninguém põe em dúvida, mas ele conversa com todo mundo aqui. E eu acho muito bom a atitude do presidente Renan de, por exemplo, tendo alguma motivação, interesse, conversar quantas vezes for necessário com a presidente Dilma e com o presidente Michel Temer, com o presidente do Supremo Lewandowski. Mas o problema, senador Cristóvão, é que ninguém chega no Palácio da Alvorada, senador Paulo Rocha, ninguém chega se não cair na armadilha de uma barreira antes do Palácio Jaburu. Vejam só que país nós estamos vivendo. A presidente está morando lá no final, senador Álvaro Dias, está morando lá por uma decisão do Senado, no Palácio da Alvorada. As salvaguardas para elas foram dadas, porque ela está afastada só. O Senado é que vai decidir o julgamento. E o presidente interino provisório está no Palácio do Planalto, mas moram na mesma rua. E você não tem como chegar na presidente Dilma se não passar por uma barreira militar. Todos que vão para visitar a presidente Dilma têm que parar numa barreira que o Palácio do Jaburu botou. E eu estou denunciando isso, fazendo um apelo ao presidente Michel Temer que mande imediatamente suspender isso. E você, não importa se você é presidente do Senado, se é senador, se é desempregado, você tem que dar o nome para ver se passa, se eles permitem ou não que você passe para ir até o Palácio da Alvorada. Se eles querem botar barreira no Palácio Jaburu, podem, devem, até se quiserem. Mas não custava nada deixar uma das faixas livre, porque lá na frente tem a barreira do Palácio da Alvorada. Veja que situação que nós estamos vivendo. Eu faço um apelo aos ministros da área militar, eu faço um apelo ao Palácio do Planalto, eu faço um apelo ao presidente Michel Temer. Ou seja, você tem um controle absoluto de qualquer pessoa que queira ter algum tipo de contato com a presidente Dilma,
ele tem que passar numa barreira instalada antes do Palácio Jaburu, com a grade, com um militar fortemente armado, e não importa a função que você ocupe. Eu estou dizendo que eu acabei de fazer uma visita à presidente Dilma. Eu estava com o presidente do Congresso Nacional e tivemos que nos identificar, esperar um bom tempo para que telefonemas fossem dados, para que ligações fossem feitas, para ver se nós podíamos passar para fazer uma simples visita à presidente Dilma. Isso significa que a presidente eleita está sitiada? Que país é esse? Que governo provisório é esse? Essa é a plena democracia? Esse é o funcionamento pleno das instituições? Eu faço um apelo ao presidente do Supremo, ministro Lewandowski. Questione as autoridades instaladas provisoriamente no Palácio do Planalto se isso é legal. Ou seja, não tem como uma pessoa a pé ou de carro, só talvez de helicóptero, fazer uma visita à presidente Dilma se não se identificar para a equipe do presidente Michel Temer. Porque a barreira é colocada antes do Palácio Jaburu. Eu achei isso terrível, isso faz mal à democracia, aí vai se somando. Demite o garçom, demite a secretária que estava lá há 20 e tantos anos, que passava por todos os governos, fecha o Ministério da Cultura, acaba com o Ministério da Ciência e Tecnologia, e tudo isso em nome do quê? E agora eu faço um apelo, eu espero que a imprensa possa ir lá ver, saber por quê. Porque eles podiam resolver fácil. Faça uma barreira numa parte da rua para quem quiser visitar o Jaburu, e quando alguém disser que está indo visitar a presidenta Dilma, não tem que dar nome, dizer que função, só falta perguntar o que vai tratar. Então, é uma situação gravíssima. Eu faço essa denúncia como vice-presidente do Senado. Foi a segunda vez que eu fui barrado numa barreira com uma grade de metal. A primeira presidente chamou os senadores que, anteontem, ela chamou os senadores que votaram contra o impeachment para ela poder agradecer. E fomos lá, não foi jantar, não foi nada, para visitá-la. Parei meu carro, que é o carro do Senado, e lá fiquei um bom tempo à noite, senador Cristóvão, esperando que o Palácio do Jaburu fosse consultado, informado de que eu, senador, estava indo fazer uma visita à presidente Dilma, presidente eleita Dilma. Então, a aplicação dessa lei, ela está agravando uma crise que, por si só, já é desafiadora demais para todos nós. Fico muito preocupado com isso. O Brasil nunca tinha experimentado cumprir essa lei do impeachment como estamos fazendo agora. 2 presidentes na mesma rua, um presidente provisório interino que pode fazer tudo, mudar tudo, demitir todos e tudo, e a presidente afastada, que veio das urnas, não pode sequer receber uma visita. É muito grave. Eu acho que nesses pontos nós temos que nos somar, até para ajudar, porque isso não ajuda em nada e danifica muito. Eu faço um apelo ao presidente Michel Temer. Presidente, não permita que haja, às vezes ele pode, eu prefiro crer assim, pode nem estar tomando, por favor, não deixe que essas demissões sigam acontecendo, não permita que essa barreira funcione e evite o mal maior ainda, um custo muito caro. Traga de volta, entre em entendimento com o presidente Renan para que a gente possa ter o Ministério da Cultura de novo, na estrutura organizacional do governo do Brasil. Eu ouço o senador Dário e depois o senador Cristóvão. É um apelo que eu estou fazendo. Senador Jorge Viana, só para me entender, talvez um pouco melhor, porque eu também, de certa forma, estarrecedor, não é? Fiquei relativamente preocupado com a situação. A cancela é nas proximidades da entrada do Palácio Jaburu? É a mesma... Porque o Palácio Jaburu, nós temos a mesma avenida, certo, e o trânsito vai para lá. Certo. Antes de chegar no Palácio da Alvorada, onde está a presidenta Dilma, você tem que passar na frente do Palácio Jaburu. Certo. Só que antes de chegar no Palácio Jaburu, você tem uma cancela com grade que fecha a rua toda.
E aí você, que vai visitar o presidente que está no outro palácio, você tem que parar ali, se identificar para a equipe do presidente Michel Temer, ele consulta lá o pessoal deles, porque é assim que ele faz, eu não sei o que falou, mas pega o nome, pede documento, exige identificação, aí fala com o Palácio Jaburu, aí depois é que autoriza que se possa seguir viagem para ir visitar a presidente Dilma. E é isso que eu estou apelando, que as autoridades tirem isso. Eu só posso imaginar que uma barreira dessa seria uma barreira institucional de proteção à presidente afastada, que goza de todas as prerrogativas. Não, a barreira dela é lá na frente, quando você chega. Eu estava imaginando que fosse uma barreira institucional lá na frente e que isso as pessoas pudessem se identificar. Então, na verdade, se eu for lá visitar a presidente Dilma, eu tenho que me identificar no Palácio Jaburu e no Palácio do Alvorada. Exatamente. Duas identificações. Exatamente. Realmente. Dizer quem eles vão, consultam, demora, volta, você tem que ficar parado lá, aí depois eles autorizam você passar e chegar no outro, você vai se identificar, porque certamente você vai ter marcado de visitar a presidente. É isso que eu achei estranho, e faço um apelo ao presidente Michel Temer, que não permita isso, já vai estar na imprensa isso, e é muito ruim para o nosso país, até para a relação que nós temos que manter viva aqui no dia a dia institucional, que é da maior importância. Entendi, só para me entender, muito obrigado. Senador Cristóvão, eu ouço Vossa Excelência. Senador, sua denúncia é muito grave e tem que ser apurada. Eu, como sou de Brasília e conheço bem, eu quero acreditar que deve haver uma barreira na avenida que vai para o Palácio da Alvorada, passando pelo Jaburu, mas não haveria qualquer barreira no outro caminho que vai para o Alvorada. Eu acredito isso. Então, a presidente não estaria ilhada. Mas, mesmo assim, o seu apelo é correto. O presidente interino tem que acabar com essa barreira na avenida, porque aquilo é público, as pessoas passam por ali. A barreira tem que ser da entrada do palácio para dentro. É até possível que, em momentos especiais, de grandes manifestações do povo na rua, seja necessário fazer proteções na própria via. Mas aquela via pertence ao povo, de Brasília e de todos os visitantes. Não pertence ao vice-presidente, ao presidente, nem a ninguém. Então, eu comparto com o seu apelo, que tem que acabar com essa necessidade de fechar uma avenida que vai dar num palácio de um presidente, seja permanente, seja interino. Tem que acabar com isso. Mas ainda acho que, prefiro não acreditar que haja qualquer ilhamento da presidente Dilma, uma vez que tem um outro caminho, que o senhor conhece tão bem, estou afirmando que Planalto. É importante que a imprensa vá, verifique, eu estou afirmando que tem. Agora, eu queria aproveitar e retomar o seu discurso. Quando o senhor falou da situação inusitada que nós vivemos, com dois presidentes na Câmara, e muitos outros problemas graves que nós temos hoje. Nós temos esse caos partidário, nós temos parlamentares, muitos na Lava Jato e alguns até no Ministério. Nós temos esse imenso rombo nas contas públicas, que esse é um problema gravíssimo. Nós temos um descrédito da classe política, nós temos essa intolerância maldita, que eu recomendo até um artigo hoje da Ronay, em que ela diz com clareza que defenderia contra o impeachment, mas que não pode aceitar essa intolerância que hoje existe no Brasil, em que as pessoas não se entendem mais. Isso é um problema sério, que a qualquer momento pode sair do controle. Cora Ronay? Não. Cora Ronay. Eu vou ler. Eu gosto vale a pena ler. Já tive o privilégio de recebê-la no Acre, andar de bicicleta com ela quando eu era governador, e ela que anda o mundo inteiro, eu gosto muito dela. Eu vou fazer questão de ler ainda hoje, porque essa intolerância de as pessoas não poderem se cumprimentar, de não poder, pelo menos, trocar ideias diferentes uns com os outros, isso é inaceitável num país tão bacana como é o nosso, que tem um povo tão fantástico. Esse artigo. Nós temos uma coisa que ninguém está percebendo, senadora Regina, mas a senhora é mais ligada. Nós temos hoje dezenas de escolas ocupadas por crianças, adolescentes, alunos do secundário. Nós temos que entender o que está acontecendo com essas crianças, com esses meninos, com essas meninas, que chegam a ponto de ocupar escolas. E o senhor viu a solução não é... O senhor viu que o atual ministro da Justiça, que era o secretário de Segurança de São Paulo, chegou ao ponto... Eu sou técnico agrícola. Eu quase vim à tribuna aqui. A
O Instituto Paulo Souza, de São Paulo, reúne centenas de escolas agrícolas, onde eu fui estudar, que eu era do Acre, vim estudar, uma escola de graça no interior de São Paulo. E quando estavam ocupando o Instituto Paulo Souza, ele mandou a polícia aí, sem um respaldo judicial, e depois a própria justiça mandou a polícia sair. Então, são situações muito graves que estamos vendo. Esta não é a solução, a violenta, de tirar essas crianças dessa maneira. E a gente precisa despertar para isso, senador, porque eu tenho a impressão que não vai parar no estado de São Paulo, no estado de Goiás. No Rio. No Rio, isso vai tomar conta do Brasil inteiro. Nós podemos estar começando outro 2013. Agora, por crianças, jovens, adolescentes nas ruas, reivindicando uma coisa maravilhosa, que são boas escolas. O Chile passou por praticamente revolucionário há uns 7, 8 anos atrás, com esses mesmos meninos, com essa mesma idade de gente na rua. Então, a ideia de dois presidentes aqui que eu digo no Brasil, tudo isso na Câmara, uma situação muito inusitada. E soluções inusitadas... exigem soluções inusitadas. E aí, o senhor falou em 30 senadores que resolveria isso. Não, eu digo até essa possibilidade. Eu sei. Eu não vou dizer qual seria essa. Agora, 30, 40, 50, nós precisamos começar a discutir uma solução que não vai ser normal. Problemas que não são normais exigem soluções anormais. Eu faço parte de um grupo que tentou aqui a ideia de eleições antecipadas. Creio que o senador Álvaro, não lembro se também... Você não sabe que eu também... Era uma solução anormal, porque como é que faz isso? Onde é que está na Constituição? Mas é preciso, em algum momento, um certo entendimento maior. Senador, eu pediria um pouco mais de tempo. Somos tão poucos e, num momento como esse, a gente precisa debater isso. Então, eu estou de acordo que deveríamos pensar soluções que não são as normais, tem que ser constitucionais. Mas alguma solução criativa que saia da tragédia, da crise que nós estamos vivendo, que não está fazendo bem para ninguém. Por outro lado, as primeiras medidas do governo interino não estão satisfazendo. O senhor falou do Ministério da Cultura. Ciência e tecnologia. Mas ciência e tecnologia, que eu queria falar, é grave. Pegar a ciência e tecnologia e juntar com comunicação. Se fosse junto com o ensino superior, que eu defendo há muitos anos, o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia e Inovação, tudo bem. Agora, eu estou fazendo a conta, mandei refazer, porque era tão pouco que se poupa a economia em fechar o Ministério da Cultura, que dá a impressão que a razão é outra. O simbolismo, talvez, mas o povo não é tolo. Os jornais vão fazer as contas. É o motorista do ministro. O que mais? O carro vendido não vai dar nada, vai estar lá guardado o carro, o resto vai ter que vai funcionar, porque a cultura continua, mesmo sem o Ministério. Então, essa poupança é um desastre. Sai caro, né? Dela, pode sair caro. Caríssimo. Agora, a ciência e tecnologia é mais grave ainda, porque ciência e tecnologia é um setor em que, de fato, para de funcionar se a gente não tiver uma boa máquina de financiamento dos fundos que aí existem, atendendo às universidades. Então, nós temos, nesse momento, eu creio que esse apelo que o senhor fez ao presidente... A equipe dele, né? O presidente está cuidando de tantas coisas, mas a equipe olhar isso, tirar a barreira. Mas é positivo, eu acho que tem que ser mesmo a ele. Agora, eu creio que a gente devia fazer esse apelo a nós também, para tentarmos encontrar uma solução. Perfeito. Terça-feira começa a comissão do impeachment. Poderíamos ter uma outra comissão paralela, não estou mandando suspender uma para fazer outra, como comentaram um tempo atrás. Não, uma outra comissão para pensar, e agora? O que a gente vai fazer? Até porque lá nessa comissão do impeachment são apenas 20 e mais 20 suplentes. O que a gente vai fazer para sair disso? Inclusive do rombo das contas públicas. Onde é que vai cortar? Vamos deixar que venha de lá do Executivo, agarrando aqui a gente desprevenido, ou a gente tem que pensar que tem uma comissão de orçamento, podemos colocá-la para trabalhar também. E aí, aqui eu faço um apelo, e aí o senhor poderia ser o portador. Eu creio que a presidente Dilma não está ajudando com o discurso dela. O discurso de chamar nós, senadores, de golpistas, não é bom. E, a meu ver, mas eu aceito que pensem diferente, eu acho que não é verdadeiro. Era hora dela fazer um aceno de paz para o Senado, para a Câmara, para o Parlamento.
Vou mais longe. Eu creio que era a hora, ou é a hora, dela fazer o que nós, um grupo de 6 senadores, fomos lá o ano passado, sugeria. Que ela faça uma análise do governo dela. Por que chegamos a isso? E ao perguntar como chegamos a isso, eu creio que até pode dizer vingança daquele presidente lá. Eduardo Cunha. Mas esse é um detalhe. É uma parte, né? É uma parte. É olhar, e por que os outros votaram nisso, quase 80%? Onde é que nós erramos? No caso dela, onde é que ela errou? Ela fazer uma certa reflexão sobre o que foi que aconteceu nesse período que nós chegamos a esse ponto da intolerância de 2 presidentes na Executiva, de 2 presidentes na Câmara, de meninos ocupando escolas, na defesa de boas causas. Como artistas ocupando. Artistas ocupando, lá em Cannes, artistas se manifestando contra. Eu creio que ela poderia, de certa maneira, fico feliz que ela tenha convidado os senadores que votaram contra o impeachment, até porque eu achei que no discurso de despedida dela, ela deveria ter feito um aceno para esses 22 senadores. Ela fez um aceno para o povo ir para a rua. Não agradeceu. Eu vi a luta do Lindbergh aqui, todos vocês, mas só para citar alguns, do Lindbergh, da Vanessa, do Humberto, da Fátima, esses que estiveram mais na frente para valer mesmo, porque estavam na comissão, obviamente. Aqui foram vocês todos. Eu senti falta dela falar para o Lindbergh, para a Vanessa, para a Gleisi. Mas ela está fazendo mais, ela está tomando uma atitude que eu acho que é importante. E é o primeiro passo, né? Eu acho que ela deveria conversar com outros senadores. Não, só estou dizendo que eu achei estranho. Eu gostaria de ter escutado ela falar isso. Agora ela chamou, positivo. Mas eu acho que ela está precisando fazer alguns gestos nesse sentido. Ela é a presidente, está aí. Inclusive, fala-se em golpe. A foto dela está em todas as repartições, que eu saiba. Mas acabei de denunciar, nem visitar alguém pode ir. Se não... Isso. Não. E não é qualquer coisa. Eu vivi 2 vezes isso em 3 dias. Muito bem.Esse lado aí, eu ainda acho que tem um outro caminho, e é normalíssimo igual ao outro, mas se não tem, de qualquer maneira está errado. Não tem que fechar estrada nenhuma. Aquilo é meu também, aquela estrada, como morador de Brasília. O presidente cuide do Palácio dele. É por ali que se manda aí, pela sinalização. Para que você vai para o Palácio da Alvorada. Está escrito. Então, veja bem, eu creio que precisa desarmar um pouco esses espíritos. Voltando, então, eu falei das fotos, falei do avião, falei do palácio, e tem que ter mesmo, ela é presidente, o outro é interino, pelo menos até que se decida em contrário. Sem dúvida, nem o julgamento nem começou. Ela tem que ter tratado, e aqui eu parabenizo o senador Renan Calheiros, quando decidiu quais eram as prerrogativas que ela tem que ter, que são todas. Talvez não só o avião presidencial, porque só tem um, na verdade, tinha que ficar com um dos 2. Pois bem, eu acho que está precisando desses 30 ou 40 ou 50 que nos encontremos para tentar encontrar uma saída. Porque a saída, pelo que eu estou vendo, qualquer uma das que são normais, tradicionais, não levará a um bom caminho. Ou encontramos uma solução tão emergencial que atenda à emergência que nós vivemos, ou podemos, daqui a pouco, descobrirmos que não temos mais saída, que entramos nos transformamos numa espécie de Síria. Diferente, obviamente, mas nos transformamos em algo que ninguém consegue mais dar jeito. Então, esse meu apelo eu transfiro para o senhor com a liderança que tem e por ser nosso vice-presidente, tem sim, nosso vice-presidente. Vamos tentar pensar saídas para essa situação. De repente, antecipar esse julgamento. No caso do Collor, a diferença é que foram poucos dias, mas o que ele colocou aqui num belo discurso que fez, é que ele colocou isso como sendo uma restrição do direito de defesa dele e não como uma aceleração do processo para que o país não passe mais meses com dupla presidência, inclusive fazendo difícil a volta da presidente, se for o caso do Senado decidir isso, que pode decidir. Há os que acham que já houve o impeachment, houve a admissibilidade, pura e simplesmente. O julgamento nem começou, né? O julgamento começa terça-feira, na verdade, próximo ainda. Então, de repente, pode-se discutir como fazer mais rápido, mas com todo o rigor do processo, não antecipando para tomar decisões apressadas. Eu creio que é hora de nós nos juntarmos para encontrar uma saída pelo Brasil. Eu agradeço, senador Cristóvão, e Vossa Excelência sabe, eu tenho repetido aqui, eu digo, o Brasil está precisando de cada um de nós o que temos de melhor e não do pior.
Agora nós estamos mudando de posição, é um governo provisório, nós agora vamos para a oposição, estamos na oposição. E eu espero ter sabedoria, ter lucidez de não fazer com o governo provisório, como o presidente Michel Temer chama, o tipo de oposição que eu vi fazerem contra o governo do presidente Dilma. Eu sempre fui um crítico dos erros nossos do PT, dos erros do governo, da tribuna e das entrevistas, na minha ação também. Mas eu acho que o Brasil não pode viver nem de longe essa história do quanto pior, melhor. Que eu respeito aqui, porque eu acho que aqui eu não vivi muito isso no Senado, eu nunca, ainda bem, mas vi na Câmara, com as tais pautas-bombas que a gente tenta desarmar aqui. E agora que estamos vivendo a situação absolutamente incompreensível, né, como a lei impõe, temos que ter, todos nós, serenidade, sabe, compromisso com o país para poder achar a melhor solução. Só falo antes de passar para o senador Álvaro. Mas veja a situação que nós estamos. Se 30 senadores e senadoras resolverem barrar o impeachment e fazer um entendimento de um governo de transição, por exemplo, com a presidente Dilma, e para chamar novas eleições, pode acontecer. Tudo pode acontecer diante do momento que nós estamos vivendo. É difícil reunir 30 senadores, quem teve 22 votos? Não é. Então, mais do que nunca, temos que nos respeitar, entender. E o pessoal que está no governo hoje não pode vestir um ar imperial, de que podem tudo, que demite o do garçom, a secretária, que impede o ir e vir para o Palácio da Alvorada, onde está vivendo a presidente que foi eleita nas urnas, não pode desmontar o Estado. Eu acho que podiam ir menos assodadamente. E o que a gente viu nessa primeira semana, eu não estou aqui fazendo nenhum julgamento, foram muitas informações desencontradas. Uma pessoa do governo fala uma coisa de manhã, tem que dizer à tarde, o presidente tem que corrigir, o ministério que era para manter passou pela... Então, acho que assim, eu não sou daqueles que já estou aqui querendo virar pedra para jogar, para atingir a vidraça de ninguém, mas eu acho que cabe a gente fazer apelos, alertas, e é nessa função que eu vim aqui à tribuna. Fazer um apelo que algumas coisas que são possíveis de serem feitas, que não agrave ainda essa situação de enfrentamento que a gente vive no Brasil. Eu ouço com satisfação o senador Álvaro Dias. Senador Jorge Viana, eu vou ser bem sucinto. É que eu fiquei um pouco confuso com essa denúncia de Vossa Excelência, porque eu também sou vizinho dos dois presidentes, ou de dois semi-presidentes, ou de um presidente interino e uma ex-presidente, enfim. Eu sou vizinho e passo por ali todos os dias. E essa barreira... O senhor mora em qual palácio? O meu não é palácio. O meu não é palácio. Mas, senador Jorge Viana, eu passo por ali todos os dias e vejo que essa barreira lá está desde aquele episódio da posse do presidente Lula na chefia da Casa Civil. Naquele dia foi instalada essa barreira, portanto, pela presidente Dilma e não pelo presidente Michel Temer. E essa barreira está até hoje, ela não foi retirada, mas está lá desde aquele momento. Portanto, eu estou fazendo essa parte apenas na busca do esclarecimento, porque fiquei confuso com a denúncia de Vossa Excelência. É uma denúncia com apelo. Vossa Excelência está falando provavelmente da outra barreira que está vinculada lá à parte da Vila Planalto, onde tem os hotéis, onde tem alguns condomínios. Eu estou falando da outra, sim, aquela, e tem uma outra que foi colocada agora. Nas duas. Isso, nas duas entradas. Por isso que eu estou dizendo, senador. Nas duas entradas. Então, nas duas entradas. E aí você tem um problema. As duas barreiras estão lá desde aquele momento. Veja bem, mas a outra que está colocada agora, porque eu também compreendo, se tiver algum momento de enfrentamento, de alguma coisa, as autoridades, as instituições têm que estar preservadas, eu entendo disso. Acho que isso o que estamos vendo agora é que tem algo estranho. Você não pode chegar... o importante é retirar essa barreira. Eu apenas coloquei por uma questão de justiça, porque eu não creio que isso nós devemos jogar para a conta do Michel Temer. Não, mas vejam só, independente, que não sou da base aliada do governo, vou ficar independente, vou ficar onde estava, fazendo oposição com responsabilidade, mas eu creio que esse fato nós não podemos debitar na conta dele. Mas cabe o apelo de Vossa Excelência para retirar a barreira. Nós não estamos num tempo em que as barreiras se justifiquem. Bem, eu só faço uma justificativa. A entrada principal para os dois palácios, ela sempre esteve livre. E agora
e eu não acho que seja sem razão, o presidente, mesmo interino, Michel Temer, mora lá no Palácio, é justo que se tenha a devida proteção e garantias para ele. Mas da maneira como fizeram, você criou um controle, e isso é que eu acho estranho, e aqui não é uma denúncia, é apenas, estou dizendo, olha, está ocorrendo isso, não tem como chegar no Palácio para ter qualquer contato com a presidente Dilma sem... Porque aí não é a equipe da presidente Dilma, é bem antes, sem antes passar por uma identificação do pessoal que serve ao presidente Michel Temer. E aí você tem que aguardar que seja anunciado para o presidente Michel Temer, mesmo que você esteja em busca de fazer uma visita ou mesmo ter uma reunião com a presidente Dilma. Por isso que eu fiz o apelo, faço um apelo às autoridades que garantam o ir e vir conforme estabelece a Constituição. São de gestos como esse que vai se construindo a história de um governo. E eu citei outros exemplos, não quero me alongar mais, mas vou estar aqui sempre aberto ao diálogo para ajudar a pensar o país e com a responsabilidade que temos. É o Senado, aqui o plenário, a comissão, que vai aprofundar o debate sobre esse processo de impeachment e deliberar sobre ele. E acho que a responsabilidade nossa exige serenidade, exige um diálogo permanente, porque o Brasil nunca precisou tanto do Senado Federal como agora. Obrigado, senhora presidente.